como o Brasil também ele é um país complexo, né, e cheio de nuances, né, Vicente, vale trazer aqui algo que já vai responder a alguns questionamentos, algumas provocações que foram colocadas pelo Vicente. Então, nós temos uma lei complementar de 5 de janeiro de 2022 e nós temos vários estados que editaram leis em 2021 sem um fundamento de validade numa lei complementar. Então, nós temos este ponto. Acontece, Vicente, que no ano de 2020, então a pergunta seria, né? Essas leis estaduais são válidas? Não são válidas? São constitucionais? São inconstitucionais? E agora, né? Porque, ou seja, o que eu estou trazendo aqui? Nós não temos só a discussão do princípio da anterioridade, nós temos também essa discussão eventualmente a tratar. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em junho de 2020, julgando uma questão da emenda constitucional número 33 de 2001, que tratava ali das incidência do ICMS nas operações de importação por pessoas físicas, ela acabou cuidando ali, Vicente, de uma questão assim, que aconteceu exatamente a mesma coisa. Antes de ter previsão em lei complementar, salvo engano, uma lei complementar na época 104 de 2001, já existiam estados que tinham as suas leis editadas. E isso foi parar no Supremo Tribunal Federal e foi julgado em junho de 2020. E o Supremo Federal disse o seguinte: essas leis elas são válidas, elas não são consideradas leis inconstitucionais, ainda que editadas antes da lei complementar. Ele disse isso. Mas ele disse que essas leis têm que obedecer à questão da vigência da lei complementar 190. Então, o que se pode extrair disso, então? Como o Vicente já colocou, nessa questão do DIFAL, alguns estados editaram suas leis e pretendem cobrar já o DIFAL, e são várias as datas que nós temos aqui, né, Vicente? Tem estado que entende que a partir de 1º de março, provavelmente, porque a sua lei foi publicada em 1º de dezembro, o estado de São Paulo entende que é 14 de março, porque a lei dele foi editada em 14 de dezembro, e assim por diante. Tem a Bahia, né, que há aí uma expectativa, parece que ela pretende cobrar, então, desde 1º de janeiro, provavelmente, porque sua lei foi editada 90 dias antes do final do exercício de 2021. Então, nós temos essa celeba. Mas, considerando esse caso do Supremo que eu coloquei aqui sobre as importações, as questões do ICMS na importação por pessoas físicas, o que eu estou concluindo? Que todos os estados, sem exceção, só poderiam cobrar o DIFAL a partir de 90 dias contados da Lei Complementar 190. Então, eu coloco este ponto, Vicente, e digo também o seguinte, né, para aqueles que estão nos acompanhando, que, apesar de o artigo 3º da Lei Complementar 190 ter tratado do princípio da anterioridade, isso não é matéria da lei complementar. Porque a lei complementar, ela não tem a função de instituir tributos, ela não tem a função de majorar tributos. Quem tem a função de instituir ou majorar é a lei ordinária editada pelos estados e pelo Distrito Federal. É assim que é distribuída a competência tributária dentro da Constituição Federal. Então, ela está tratando de algo estranho. Aí, existe uma discussão que é a seguinte: mas se os contribuintes já sabiam que poderia ser editada a DIFAL, não há uma instituição, e foi cobrado, né, até 31 de dezembro de 21, não há uma instituição de tributos, não há uma majoração de tributos, né? E aí um argumento que me parece bastante relevante é assim: se o legislador nacional, o legislador federal, dentro da lei complementar, tomou essa opção de incluir o artigo 3º e nele tratar do princípio da anterioridade, a gente parte da premissa que o legislador federal, nacional, para ele, houve sim instituição da DIFAL. E isso é uma instituição de tributo, né?
que acaba afetando nessas operações para consumidores finais o remetente das mercadorias, como já bem explicou o Vicente. Aí, o que nós defendemos? Então, defendemos que não são só os 90 dias. Na verdade, tem que se obedecer o princípio da anterioridade anual. Ou seja, o princípio da anterioridade na sua potência máxima. Né? E aí, o próprio Jacques Wagner, né, lá no Congresso Nacional, quando falava-se ali da exposição de motivos, eu não lembro exatamente em que ponto aí no processo legislativo, mas ele acaba dizendo que tem que ser obedecido o princípio da anterioridade plena. Plena é a 90ª mais a do exercício seguinte. Como já colocou o Vicente, o artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal, diz que o tributo só pode, no caso do ICMS em específico, ser cobrado quando há instituição ou majoração de tributos após 90 dias. Mas no final dessa linha C, que também está na Lei Complementar 190, está escrito assim, observado a linha C, a linha B, que fala do exercício financeiro seguinte. Aí vocês podem olhar e falar, poxa, mas que confusão. Por que as coisas são assim na Constituição Federal? Acontece que a linha C, ela foi incluída na Constituição Federal apenas em 2003, pela emenda constitucional de número 42 de 2003, e a nossa Constituição só para lembrar, de 1988. Por que isso aconteceu, meus amigos e minhas amigas? Pelo seguinte, acontecia todo final de ano, ao apagar das luzes, como se diz, né? Instituição de tributo, majoração de tributo, logo em dezembro, e em janeiro já se pretendia cobrar. E aí se cumpria o princípio da anterioridade com base na linha B, que trata do exercício financeiro seguinte. Então, o contribuinte ele era pego de surpresa, porque ele tinha ali seu planejamento estratégico, tinha ali se organizado para o próximo ano, e de repente ele é surpreendido ali com majoração de tributos, né, ou instituição de novos tributos. Então, vem a linha C justamente para dizer, olha, você tem que observar o exercício seguinte, mas também os 90 dias. É o princípio chamado também, Vicente, princípio da não surpresa. Você não pode surpreender o contribuinte, como a gente vê acontecendo aqui em várias matérias. Né? Então, foi isso que aconteceu. Sob o ponto de vista mais objetivo, né, como diz o Vicente, pragmático, o que a gente tem que analisar? O cliente está ligando, né, para os escritórios de contabilidade, os clientes estão ligando as empresas para os escritórios de advocacia tributária. O que eu devo fazer? Eu pago DIFAL. Então, o primeiro ponto, né, você paga quanto de DIFAL? E distribuído de que maneira entre esses estados? Porque, às vezes, você tem uma operação, tem cliente aqui do escritório que tem uma operação muito concentrada no Centro-Oeste, por exemplo. Então, está ali dividido em alguns poucos estados da federação. De repente, você tem que ter essa clareza, né? Porque cada mandado de segurança em que for se discutir a aplicação da anterioridade anual para que as empresas só paguem o DIFAL em janeiro de 2023, depende de você saber como são essas operações interestaduais, para que estados e em que volumes.